É. E aí, bom, os caras mandaram as mensagens pra gente aqui. É, olha aqui, deixa eu dar play em uma aqui que o Marcelo mandou. Marcelo mandou uma mensagem pelo Pix. 3 candidatos, um condenado e um denunciado, com fartas provas por corrupção e outro por furto qualificado. E tem muitos apoiadores. Seria porque as pessoas aderem mais pela emoção do que pela razão? Eu acho que isso aqui tem muito a ver com o que a gente vem falando ao longo dos programas, que é uma das, nesse caso assim, a maior mazela eleitoral, vou chamar assim, que a gente tem no Brasil hoje, é justamente olhar para um político e tê-lo como o seu salvador, né? Olhar para qualquer um, vai, os avatares, vai, Bolsonaro, Lula, em alguma medida o Renan, e olhar para esses caras como salvadores, né? E é daqui que surgem diversos problemas que, inclusive, a gente vê. Eu vejo familiares que se separam, que brigam por conta de político. Então, com certeza, eu acho que a galera vai muito mais pela emoção, mas é por design. O design da coisa é feito desse jeito. Então, não é por acaso que os caras vão ficando bom em falar, ou ficando bom em ser gente boa. Não é? Quando, o primeiro momento que ele te encontra, se entrar qualquer um aqui, ele vai apertar a mão de todo mundo, perguntar como tá a vida, não sei A o minha quê. não sei se alguns apertam, não. Né? Com exceção do Felipe. Mas é provável, inclusive. Porque esse acaba sendo o trabalho Não, deles. a maioria, sem dúvida. Super gentil no trato. Porque esse é o design da coisa, não é? Mas se for contestar, se for confrontado ali de uma maneira mais firme, eventualmente sai dessa caixinha ali e fica bastante irritado. E esses que têm um histórico longo de escândalos que você já mostrou e tal, eles ficam com muito ranço, né? De você, de quem quer que mostre isso num trabalho jornalístico em que você precisa mostrar que se dane, que a Era pessoa só vai ficar você com não ranço. fazer merda, pô. Né? Exatamente. É só não se envolver com Vorcaro, né? Exatamente, mas você está mostrando que existe uma construção de marketing. Para Marçal é um marqueteiro, é isso que ele é, marqueteiro. Se existe eficácia no marketing, é uma coisa. Eu reluto em dizer assim, é um bom vendedor, porque para mim não é. Tá bom, entendi. Mas que ele recorre ao marketing e que isso tem um apelo em determinados segmentos do eleitorado, sem dúvida. Sabe que hoje eu passei metade de um programa mostrando uma matéria que está num dos jornais sobre a estratégia da campanha do Lula para lidar com o avanço e a publicação aí de elementos da investigação sobre o Lulinha, porque gera um desgaste para o Lula. Obviamente, o sonho do Lula é enfrentar o Flávio Bolsonaro, porque um se limpa na sujeira do outro. Por isso que o PT nem começou ainda uma campanha para moer a imagem do Flávio Bolsonaro. Provável é que eles vão medindo e tal, se eles sentirem que precisam, eles soltam uma coisinha no primeiro turno, mas que deixa toda essa capivara para ser exposta minuciosamente no segundo turno, porque quer que o Flávio chegue e depois quer que o Flávio perca para o Lula. Mas, voltando ao ponto, fui fazer um parênteses aqui, já me esqueci onde é que eu estava, né? Isso acontece muito aqui acontece bastante. A gente estava falando sobre os caras que são... que você reluta em dizer que o Pablo Marçal é um bom vendedor, por exemplo. Que os caras que a gente acaba... Que eu estava fazendo um programa sobre a estratégia da campanha do Lula para lidar com o desgaste decorrente do avanço das investigações do Lulinha. E aí tem lá na matéria tudo detalhado. Tem um grupo na campanha que defende que eles falem que não, tem que investigar, a investigação tem que correr, se tiver qualquer responsabilidade que tenha, independente seja filho, etc., que é a pose que o político faz em público. A gente sabe muito bem que existe pressão na Polícia Federal para que a investigação não avance, eles estão incomodados porque o relator no STF não é aliado deles, é o André Mendonça, e mobilizaram a base governista na CPMI do INSS para blindar o Lulinha e a Roberta Lussinger, essa amiga lobista, contra a quebra de sigilo, etc. Então, assim, eles agem de uma maneira, só que publicamente você tem a estratégia de marketing. Não, todos têm que ser investigados no meu governo, a polícia tem autonomia, etc., isso tem que avançar. Então, eles têm a estratégia de dizer isso. Aí você tem um grupo que defende que diga isso, mas que só diga
se for questionado. Senão não fala nada. Né? E tem outro que acha outra coisa e tal. Então, assim, essa forma de se comunicar diante de diversos elementos comprometedores que existem a seu respeito, ou que possam ser ventilados pelos seus críticos, pelos seus adversários, isso aí é diário. Né? Você tem uma equipe de marketing da campanha que está sempre pensando qual vai ser o posicionamento público do candidato, como é que ele deve agir, fala isso com mais ênfase, apela à emoção. Você contou outro dia a história aqui, não é? Alguém botou um papelzinho para dizer, passa um sentimento, fala etc. indignado. O Marçal, quando sabatinei ele, tinha uns momentos em que ele fazia todo um apelo emocional, etc. E a gente vê o quanto muito disso é artificial, é inautêntico, né? É fabricado. E além de ser meio vergonha alheia, ver o cara assim, ele tá falando contigo, de repente ele faz assim, é muito vergonha alheia. Fica, nossa, cara, tu é da minha idade, calma aí, cara. Porra, mas vai lá, continua, desculpa. Não, é isso? isso. Pô. Que as pessoas precisam ficar ligadas aí nas atitudes e não deixar se emocionar demais com político. Porque, olha, às vezes você concorda com determinada fala do político, com determinadas críticas que eles fazem a adversários. Então, a pessoa defende que a fome seja combatida. Óbvio, todos nós defendemos que a fome seja combatida. Isso está mais presente no discurso de quem? É um problema da direita, né? Porque está mais presente no discurso da esquerda. Você fala, quando o Lula fala em combater a fome, concordo com o Lula. Mas isso quer dizer que ele combate a fome de uma maneira eficaz? O Lula está há 20 anos dizendo a mesma coisa. O pessoal faz meme na rede social. Pega o discurso dele, 2000, 2010, 2020, 26, agora... ele falando a mesma frase, né? A mesma coisa. Eu só vou descansar quando todo mundo tiver um prato de comida. Você está lá, 5 mandatos, você não conseguiu ainda, sabe, fazer isso. Você tem que ver o histórico. Quando a família Bolsonaro fala da segurança pública, que vai aumentar a pena e tal, bom, você tem que ver o Flávio, né? A bandeira do Flávio agora é: vamos quadruplicar a pena contra quem receber material roubado de celular, contra quem cometer furto de celular, roubo de celular, etc. Cara, quem fez o projeto lá para aumentar a pena de envolvimento em crime de roubo, furto de celular, de receptação e tal, foi o deputado federal Kim Kataguiri, do Partido Missão. O Flávio, como senador, ele não propôs nada disso. Ele estava preocupado em escapar de investigação de rachadinha, estava votando contra projeto de combate à lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro, você seguir o dinheiro é uma forma de você pegar as pessoas do crime organizado também. Então, quando o pessoal do colarinho branco se blinda, eles acabam beneficiando, de forma direta ou indireta, facções criminosas. Digo direta ou indireta porque você tem políticos ligados aí a, pelo menos, tentáculos das facções. O Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Alerj, Assembleia Legislativa lá do nosso Rio de Janeiro, aliado do Flávio. Ele foi preso por vazamento de informação para o braço político do Comando Vermelho, representado ali na figura do deputado estadual T.H. Jorge, que foi preso também. Então, assim, falei o exemplo do Lula, que fala uma coisa, mas cadê, né, o resultado efetivamente concreto ou completo? O Flávio, que fala uma coisa agora no período eleitoral, mas por que não fez isso ao longo de toda a sua carreira parlamentar? Fala assim, vamos botar aí, não, dobrar? Não, dobrar é pouco. Não, triplicar? Não, fala logo quadruplicar. E, cara, combate ao crime não se resolve em canetada. Não é você dizendo assim, agora nós vamos quadruplicar a pena. Acabou, extinguiu o crime. Não, você tem que ter o policiamento, você tem que ter estratégia de inteligência, você tem que ter uma série de medidas a serem implementadas para que aquilo efetivamente tenha um resultado.